Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vive está. Levanto um aleluia com tudo o que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanto um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vive está. Cante mais alto, 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 cante mais alto. cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto,
Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que todo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vives estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Tu és poderoso, tu és poderoso, tu és poderoso, tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia, aleluia. Tu és santo, tu és inigualável, tu és poderoso.
Seja bem-vindo, Senhor Jesus, nesse lugar. Seja bem-vindo, Pai. Sem a Tua presença aqui, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui para Te adorar, Pai. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toma o Seu lugar. Toma o Seu lugar sobre as nossas vidas. Nos enche, Espírito de Deus. Nos enche. Tu és bem-vindo, Tu és santo. Inunda cada vida aqui. Inunda cada família aqui. Enche, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo, porque nós cremos no Teu nome, e o Teu nome há poder. O Teu nome está acima de todo nome. O Teu nome tem poder para curar, para libertar, para transformar. Transforma cada vida aqui. Nos transforma, Senhor Jesus. Nos lapida, nos enche, Senhor Jesus. Abra o seu coração a Ele, Ele está aqui. E Ele não resiste um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Ele pode todas as coisas. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que é poderoso. Ele pode todas as coisas. Nós podemos através dEle. Nós podemos através dEle. Nós somos mais que vencedores nele. Então abra sua boca e adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele. Porque Ele é poderoso. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, nome de poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda esse nome que é digno de todo louvor, de toda adoração. O Rei dos Reis, aquele que era, que é e há de vir, aquele todo-poderoso. Aleluia, Rei dos Reis, glórias a Ti nós te damos, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e a paz a todos, amém? Tudo bem com vocês? Como o pastor sempre fala, tudo bem com vocês? Que expectativa no meu coração do Senhor, porque eu creio que grandes coisas você vai fazer aqui. E para mim foi um divisor de águas. Embora eu já conhecia sobre temperamentos na escola de líderes. A gente aprende sobre temperamentos lá. E eu fiz a escola de líderes. E muitos aqui já fizeram também. E aí a gente sempre aprende sobre os 4 temperamentos. Sabe que o sanguíneo era do Pedro. Só que eu achava assim, que eu era fleumática, meio melancólica, nunca fui a fundo. E aí, depois que eu casei, todos sabem que o nosso pastor é colérico. Eu tive o conhecimento a fundo sobre os temperamentos, porque eu sofri muito no começo do meu casamento por conta disso, porque eu era totalmente diferente dele. Ele colérico, eu fleumática. E aí, a gente nunca resolvia uma discussão, porque eu preferia a paz do que ter razão. Eu falava, você está certo. Na minha cabeça não estava, mas eu falava para ter paz. Porque eu não queria decidir nada, não queria resolver nada. E aí, resumindo, não resolvia nada. Porque eu falava, não, você está certo, acaba ali a briga, mas não acabava ali, porque não resolvia.
e ele, muito colérico, queria resolver. Então ele sofria muito comigo, porque eu era também um pouquinho melancólica. Às vezes eu não sentia que eu não era aceita, eu tinha esse problema, não era amada, aí eu ficava encolhendo muito. Só que aí eu passei a estudar sobre os temperamentos e aprender sobre o temperamento dele, aprender sobre o meu temperamento também, as minhas fraquezas, como saber dominar, como saber agir, e foi muito do Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que o nosso temperamento não nos define, quem nos define é Cristo, que é Jesus, e nós temos que encher do Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito. E aí com isso eu fui saber lidar com esse colérico aqui, e hoje eu posso falar para vocês que eu estar aqui falando com vocês, eu tenho aprendido com ele, porque é ele que me impulsiona, ele que me impulsiona a decidir as coisas, a liderar, a estar junto com ele. Então ele me impulsiona, ele me completa. E eu pensei que eu não estava ensinando nada para ele, mas a minha calma, a minha mansidão também, eu sei que tem despertado nele, e ele tem aprendido comigo também. Então é um completando o outro, porque a gente está aqui junto, casados, é pela glória de Deus. Porque eu pensei até em divorciar, porque estava muito incompatível. Porque na minha cabeça eu estava sofrendo muito, mas na verdade eu estava sendo tola. Eu não estava sendo a mulher de Provérbios, que edifica o lar, que tem sabedoria no falar, que tem sabedoria no falar na hora certa. Porque eu acabava a ser tão chata nos meus momentos de identidade, da minha essência, que no meu momento hormonal de TPM, mulheres, eu irritava muito ele. Então Deus tem me enchido do Espírito Santo, e cada dia aperfeiçoado mais. E hoje a gente se completa. Ele me ensina todos os dias a me impulsionar, e ele também me ensina. Então eu quero falar para vocês que esse evento de hoje é um direcionamento do Senhor, porque a partir dali eu comecei a seguir a Fernanda Boaventura nas redes sociais, e eu mandava os vídeos para ele, cutucando ele, os coléricos, impacientes, grossos, insensíveis, eu mandava tudo para ele, porque encaixava tudinho nele. E aí ele ficou mandando também para mim, fleumático, melancólico, aquelas coisas. E a gente tem cada dia mais aperfeiçoado no Senhor, amadurecido no Senhor, principalmente eu. E por isso que hoje a Fernanda Boaventura está aqui, para a honra e glória do Senhor. E eu creio que vai ser um divisor de águas na sua vida também, nas suas emoções, no seu casamento, nos seus relacionamentos, em nome de Jesus. É para aplaudir de pé, igreja. Um homem ouvindo a sua esposa falar assim: você está certo. A gente não sabe nem o que fazer depois disso. Tão perdido que a gente fica. Mas como esse estudo dos temperamentos tem ajudado o nosso relacionamento. Irmãos, e nós falamos isso não é porque a Fernanda está aqui não, mas isso é um fato. Eu estava conversando com ela, falando como as suas postagens têm nos edificado. E eu creio, irmãos, que realmente, se você quiser, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Você vai ter relacionamentos mais leves, em nome de Jesus. E eu louvo a Deus pela vida da Jéssica, porque foi ela que foi atrás de tudo, ela que correu atrás de tudo. E obrigado, minha lindona. A igreja agradece e louva porque você tem lutado e feito. Irmãos, como eu tenho aprendido com o temperamento dela e como ela tem aprendido comigo, a gente tem aprendido a nos completar nessa diferença nossa. Amém? Sem mais demoras, vamos chamar aqui a Fernanda Boaventura. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Quero agradecer desde já a disponibilidade de vocês, Pastor Vitor, por estar aqui nos servindo. Obrigado em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-los poderosamente. Gente, eu me identifiquei muito com ela, apaixonei nela, uma pessoa maravilhosa, cheia do Espírito Santo de Deus. Estenda as mãos para cá, vamos orar pela vida dela. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos adorar e exaltar a Ti e entregar a Tua serva nas Tuas mãos para que o Senhor a tome, que o Senhor fale por meio dela, que
que o Senhor possa alimentar e edificar a tua igreja, meu Deus, através da tua palavra, usando a vida, o conhecimento da tua serva. Eu oro em nome de Jesus e quero repreender todo o mal na vida dela, do marido, na vida espiritual, sentimental, financeira, familiar. Guarda, Senhor, essa família nas tuas mãos, livra eles de toda retaliação, e que o nome do Senhor seja cada dia mais exaltado por meio deles e do ministério deles. Nós os abençoamos com paz, com prosperidade. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa levá-los de volta para casa na paz e na segurança do Senhor, e que eles possam ter a convicção que será um divisor de água não apenas para essa igreja, mas para a família dos teus filhos. Nós liberamos a unção de bênção, de prosperidade, de paz, de alegria, de renovo sobre a vida dos teus filhos, que eles poderão vivenciar e admitir que somente o Senhor é Deus. A ti damos honra e glórias no nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Graça e paz, Manaim, Campo Limpo. Que alegria estar aqui. Vocês estão bem? Eu também sou dessas, que chega e eu pergunto, tá tudo bem? Cadê os homens que vieram por livre e espontânea pressão? Ai, que alegria. Nossa, não tem como não se apaixonar pela pastora Jéssica, né, gente? Eu falo que, olha, Jorginho vem desfilando. Graça e paz, obrigada, minha irmã. Não tem como não se apaixonar. Quem aqui já sabe o seu temperamento? Deixa eu conhecer vocês. Tem certeza qual é o seu temperamento? Tá. Quem aqui nunca ouviu falar nesse assunto? Temos algumas pessoas. Feliz. Bom, estava falando aqui, o fleumático é apaixonante, né, gente? Não sei, quem tem problema com fleumático, sim, eu não sei o que falta. Que a gente não dá trabalho para ninguém. A cara do meu marido. Geralmente, o cônjuge do fleumático é sempre visto como o vilão do casal, não é assim? Tadinha dessa menina, meu Deus, esse homem manda nela. Não é mais ou menos isso que acontece? Porque a gente é muito maravilhoso mesmo. Estou brincando, gente. Quero agradecer, pastores, pelo privilégio, pela confiança. É mérito todo de vocês pegar desse conhecimento, trabalhar junto com o Espírito Santo e fazer com que o relacionamento de vocês seja transformado. Então, eu sou muito honrada. Louvo ao Senhor, porque Ele nos inspira, né, a falar sobre isso à igreja. E eu quero que você, meus irmãos aqui de Manaim, vocês tenham o melhor salva de palmas ao Senhor pela vida dos pastores de vocês. Eles entenderam algo muito precioso. Eles compreenderam que fazer esse investimento na vida de vocês, por meio desse assunto, não só vai impactar a sua vida, ela vai impactar a vida de pessoas que estarão na sua presença a partir de hoje. Porque onde você for, compreendendo sobre os 4 temperamentos humanos, você não vai ser mais a mesma pessoa. Seu casamento não vai ser mais o mesmo. Seu trabalho não será mais o mesmo. Sua célula não será mais a mesma. Porque a partir desse conhecimento, você transbordará da presença do Espírito, porque agora você vai saber lidar com pessoas, mais do que você já sabia. Amém? Bom, vou me apresentar, eu sou a Fernanda Boaventura. Tem algumas coisas que eu... Já está aí a apresentação? Eu faço, pela misericórdia de Deus, algumas coisas. Eu sou neurocientista de formação, bióloga, estou estudante de psicologia. Hoje, nós estamos em Brasília, temos um trabalho muito intenso nas redes sociais, por meio dessa ferramenta, pela ferramenta das 2 camadas da personalidade. Hoje eu sou uma palestrante reconhecida nacional e internacionalmente. Tenho formações na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Isso tudo é o que eu faço pela bondade, pela graça de Deus. Hoje o meu Instagram reúne mais de 7 milhões de contas alcançadas por mês. São mais de 440 mil seguidores. Mais o YouTube, todas as outras redes, mas isso é graça de Deus. E quem eu sou, a minha identidade, o que me define é ser filha amada de Deus.
Se Deus decidir me remover, me colocar quietinha, cuidando da minha casa, da minha família, no secreto, sem falar para mais ninguém, eu permaneço com a minha identidade, que é de filha amada de Deus. E isso nos iguala. Todos nós aqui temos essa identidade firmada em Cristo. Todas as vezes que alguém te perguntar quem é você, e você tiver dificuldade de definir, só simplesmente diga: eu sou a filha amada de Deus. Eu sou o filho amado de Deus. É assim que Ele nos reconhece, independente do que a gente faça. Amém? Então a gente tem também, essa é a minha família. Meu amor, o Vitor Boaventura está aqui, ele é pastor da Sara Nossa Terra, lá em Brasília. Também somos uma igreja em célula, então eu conheço bastante o processo que vocês vivem. Eu fui ganha e convertida a Cristo numa célula, então eu sou apaixonada por célula. Nós temos a Aurora Boaventura, já profetizo sobre a vida dela, que ela é irmã da igreja. Então lá em casa ela é conhecida pela irmã Aurora. Nós já declaramos e profetizamos sobre a vida dela. E a Aurora, ela foi um presente de Deus. Depois de muito tempo tentando engravidar, tentando gerar filhos, o Senhor nos deu a Aurora. Ela chegou na nossa casa, ela tinha 5 dias de vida. E vocês podem observar o milagre do Senhor, que é completo. Ela é a cara do meu marido, gente. Se fosse biológica, não pareceria tanto. Porque as coisas que Deus faz é assim. Eu não sei quantas aqui estão esperando por um milagre. Não sei se o seu caso foi igual ao meu, de infertilidade. Porque eu não conto isso em lugares em que eu não sinto que é do Espírito. Mas se você está esperando uma bênção de Deus, você tem clamado, orado, jejuado, parece que Deus se esqueceu de você, eu quero te lembrar. O como e o tempo é dele. Se não aconteceu ainda, não esqueça da promessa, porque parece que não vai acontecer, mas eu quero te lembrar que assim como o Senhor fez na minha vida, fez a estéril mãe de filhos, e fez que uma órfã habitasse em família, Ele fará na sua vida. Amém? Glória a Deus. Bom, eu sou escritora best-seller de 2 livros, Os 4 Temperamentos da Espiritualidade. Esse livro é para quem quer mergulhar no assunto e se dominar. Tá? E Os 4 Temperamentos do Casal. Esse livro é para você que é casada ou está para casar, sou solteira, já quero me preparar, então você vai comprar Os 4 Temperamentos do Casal. É aí, inclusive, que eu falo sobre o casamento entre o colérico e a fleumática, entre a melancólica e o sanguíneo. Aí você fala assim: Fernanda, é possível dar certo? É. Precisa matar não, gente. Não precisa matar, você acredita? Compra o livro, aplica, no final eu estarei com a honra de dedicar um para você. Mas eu quero já começar fazendo 2 combinados. O primeiro deles: nada de cutucar o irmão do lado. É você. Você te controla. Quem vai revelar quem é essa pessoa no temperamento dela é o Espírito Santo de Deus. Porque a gente sofre de um mal, nós mulheres então, a gente sofre de um mal que é achar que conhece o outro mais do que ele mesmo. Quem nunca? Ah, eu te conheço, né? A gente acha que conhece a outra pessoa mais do que ela. Mas a gente vai entender que só esta pessoa, pela revelação do Espírito Santo, poderá identificar a sua natureza temperamental. Então você não vai cutucar o irmão e ficar falando: é você, tá bom? Segundo combinado, você não vai cutucar essa pessoa do seu lado e perguntar: sou eu? Estou em crise, porque tudo que ela fala eu me identifico. Vai acontecer, tá? Porque autoconhecimento é um trem difícil. Nós não somos ensinados a nos relacionarmos com a gente. Parece que é comum. Eu sei quem eu sou e a verdade é que não. Menos de 5% da população mundial tem autoconhecimento de qualidade. Então, provavelmente, você esteja nessa parte dos 95%, como eu já tive um dia, de não saber definir quem eu sou. Tá? E o que são os 4 temperamentos humanos?
é uma ferramenta que nasce no século 4 antes de Cristo. Nasce numa era milenar com um médico, o pai da medicina, Dr. Hipócrates, e depois o Dr. Galeno, estudando o corpo humano biológico. Você já nasce com temperamento. Eles compreenderam que existiam alguns fluidos, líquidos, no nosso organismo, e o excesso desse líquido definia a sua natureza temperamental. Definia, portanto, comportamento. E aí então, Dr. Galeno e Dr. Hipócrates traça a teoria dos 4 temperamentos humanos, lá no século 4 a.C. Então aqui a gente já precisa compreender que essa teoria, ela é atemporal. O tempo não foi suficiente para enterrar esse estudo, a ponto de estarmos hoje, 2.500 anos depois, falando sobre isso, utilizando isso como meio de aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos. Essa teoria também, ela é universal. Onde você for, que tiver gente, você vai conseguir identificar o temperamento. Todo ser humano tem temperamento. Se você até hoje pensou que não, eu não sou nenhum dos 4, ou você é Jesus Cristo, ou você nem é gente. Porque ser humano tem temperamento, tá? Então, por ser universal, em qualquer cultura que você for, você vai conseguir identificar temperamento. Ela não é validada pela ciência, porque ela é validada pela simbólica. Então, nós temos aqui uma teoria que se prova pelo teste do tempo. Não é uma balela. Eu não sei vocês, mas nesses muitos anos de prática, eu já fui muito questionada. Já falaram que é uma balela, já compararam a signo. Quem aqui já ouviu falar, crente não pode ler signo, agora pegou temperamento? Quem já ouviu falar nisso? É temperamento, é signo de crente isso daí. Quem fala isso, primeiro, não tem embasamento de onde vem, porque é um estudo da medicina, é biológico, não tem nada a ver com signos, e também não consegue compreender que o ser humano é tricotômico. Nós temos corpo, aliás, nós temos um espírito que habita numa alma e que tem um corpo. Logo, nós temos uma alma. E na nossa alma estão as nossas emoções. E das nossas emoções partem o nosso comportamento. Então não é signo de crente. Não é uma balela. É um estudo muito validado e que vai facilitar a nossa vida, principalmente os nossos relacionamentos. Mas eu te expliquei a história, não foi? Disse que é biológico, que você nasce com temperamento. Eu preciso te dizer uma segunda coisa, que de repente, para quem já estuda, vai achar esquisito. Mas temperamento não muda. Fernando, o meu mudou. Eu era melancólica, eu estou tão sanguínea, você tem que ver. Não mudou. O que aconteceu é que provavelmente você desenvolveu características de um outro temperamento. Mas a sua essência, que é definida lá quando você nasce, é uma e ela não muda. Então eu nasci fleumática e vou morrer fleumática. Terceira coisa que eu preciso te dizer e também vai chocar. Você não tem 2 temperamentos, você só tem um. Como assim? Eu fiz o teste do Google, deu 18% melancólica, 23% colérica e assim por diante. Eu sou um tiquinho de cada. Quem? O que acontece? O ser humano não é só temperamento. Por isso que eu sou fleumática, pastora Jéssica é fleumática e nós não somos iguais. Se fôssemos iguais e só temperamento, não haveria diferença alguma entre nós. Mas porque nós não somos só temperamento, eu posso construir, desenvolver por meio da minha personalidade características de outro temperamento.
Quem é mãe aqui de mais de 2 filhos, pai de mais de 2 filhos, vai conseguir me entender. Você criou do mesmo jeito, deu as mesmas lições, educou da mesma maneira, mas um é completamente diferente do outro. O que explica isso? Temperamento. E aí que mora a maravilha de Deus, quando Ele inspira o homem a compreender melhor a alma humana. Se nós tratarmos as pessoas de modo igual, não conseguiremos extrair delas a identidade revelada de Cristo. Porque se eu trato você do jeito que eu trato você, eu não estou considerando que vocês não são iguais. Estou considerando que vocês precisam ser tratados de uma forma única. Quando, na verdade, Jesus olha para você, e Ele olha para você, e Ele não fica te comparando, e nem falando assim, por que você não é igual a ela? Nossas maiores crises de relacionamento estão nessa frase. Por que você não é como eu? Mas para que ser tão lenta? Bora, decide o que você quer. Aí a pessoa olha e fala, para que você é tão estressado? Por que não pode ser mais calmo como eu? É porque nós não somos o outro. E para que a gente viva a nossa potência máxima, para que a gente flua no nosso propósito, a gente precisa saber quem a gente é. Eu preciso saber quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. E aí você pode estar aqui me perguntando, Fernanda, onde que está isso na Bíblia? Não há nada sobre o ser humano que tenha validação que não seja encontrado na palavra. E é por isso que nós precisamos fundamentar onde está escrito na Bíblia que foi Deus quem te deu o seu temperamento. Vamos juntos? Salmo 139 é a fundamentação bíblica, versículos 13 a 16, e a versão que a gente vai ler é a mensagem. Está escrito assim: assim tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus, é de ficar sem fôlego. Corpo e alma, eu sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro, que criação. Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como eu fui feito, aos poucos, como eu fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Salmista Davi, o nosso sanguíneo preferido da Bíblia, ele está descrevendo a criação do homem. Salmista Davi está dizendo assim: o Senhor me viu antes de eu ser formado no ventre da minha mãe. Se eu te falei que você já nasce com temperamento, e aqui, salmista Davi está dizendo que você foi vista por Deus, visto por Deus, criado de forma maravilhosamente assombrosa, corpo e alma. Então quem te deu o seu temperamento? Foi Deus. Deus te criou, e além de te fazer como você é, Ele viu cada dia da sua vida, quando você nem formado era. Vocês estão entendendo que este dia já estava marcado no seu calendário? Por quem? Pelo pastor? Pela pastora? Não. Foi você que escolheu estar aqui? Também não. Foi Ele. E se Ele te trouxe para cá, é porque tem um porquê, tem um motivo. Então, quando a gente olha para o salmista Davi dizendo que nós fomos criados de forma assombrosamente maravilhosa, eu quero que você olhe com uma voz profética para o seu irmão do lado e fala: você é maravilhoso, você é maravilhosa. E você responda: eu sei. Não tem novidade nisso, porque Davi, que nem me conheceu, já falava isso sobre mim. Mas curiosamente,
Nós lemos isso quantas vezes? A gente repete esses salmos quantas vezes? Mas a grande realidade é que se a gente não sabe quem a gente é, eu não consigo me enxergar de forma assombrosamente maravilhosa. Eu me comparo. Porque Deus, 1,5 metro de altura, custava ter me dado 10 centímetros a mais. Aí a gente começa a olhar para o outro e querer ser o outro, sabe? A gente começa a olhar para o lado e começa a questionar. Deus, tu errou comigo. Olha eu aqui com mais de 30 solteira. Onde está o meu varão? Por que a fulana já chegou e casou e eu não? A gente começa a fazer assim com Deus. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque te falta identidade firmada nele, que é teu pai, e que te criou, e que escreveu todos os seus dias. E para que você tenha uma identidade firmada, você precisa saber qual é o seu temperamento. Caso contrário, você não vai fluir no seu propósito. E eu tenho para mim, eu tenho declarado isso diante de Deus. O ano de 2025 começou, eu falei, Senhor, todo lugar que o Senhor me levar, porque a agenda não é minha, é dele, eu profetizei, esse lugar não vai ser mais o mesmo. Porque está amarrado em nome de Jesus, de a gente levar uma palavra e a palavra não frutificar. A gente prova que tem Deus quando frutifica. Então agora está com você, meu irmão. Você vai ter que frutificar. Seu casamento vai ser a coisa mais transformadora que você vai viver. Sua célula vai encher de uma maneira que você vai procurar o pastor. Pastor, tem que fazer na igreja, tem que fazer na nave, lá em casa não cabe. Sabe por quê? Porque agora você vai saber lidar com as pessoas. Assim como Jesus lida com você. Amém? Mas vamos lá. Como é que eu descubro o meu temperamento? Para entender de temperamento, eu vou te convidar a rasgar aquela lista de defeitos e qualidades que você tem sobre você. Sabe quando a gente é questionado? Põe aí 5 defeitos e 5 qualidades. Rasga aquilo. Aquilo não funciona aqui, tá? Eu quero te convidar também ao exercício muito difícil para nós que somos crentes. Sabe aquele fenômeno da transferência? Você está aqui e está pensando assim, fulano devia estar aqui escutando isso, porque isso é para ele. Esse é o fenômeno da transferência que acontece na igreja. A gente acha mesmo que Deus errou, que não era você que era para estar aqui, era o fulano. Mas eu quero te lembrar que Deus não erra, amém? E se é você, é você. Fica aqui comigo, presta atenção em mim. Quando você sair daqui, você vai levar o livro e vai falar, fulano, tu precisa desse conhecimento. Combinado? Por quê? A gente corre um sério risco de ser distraído e não aproveitar o anjo que está passando aqui, te entregando uma bênção. Amém? Então vamos lá. 2 coisas que você não vai fazer. Você não vai olhar para quem você é hoje e identificar o seu temperamento. O nosso temperamento é definido na nossa infância. Dos 6 aos 12 anos de idade, nós somos puro temperamento. Então eu guiarei você até essa faixa etária da sua vida. Porque quem você é hoje, já tem muito do Espírito Santo que te moldou. Já tem muito de relacionamentos, de cultura, de criação, de experiência de vida que te transformou. Eu estou há 10 anos casada com um colérico. Gente, tem dia que eu acordo irritada igualzinho a ele. É TPM, não, é porque ele consegue me influenciar. A gente vai ficando parecido um com o outro. Então, olhar para quem você é hoje não é a melhor maneira de identificar o seu temperamento. A gente vai resgatar a sua infância. Fernanda, não tenho memória da minha infância. E agora? Eu vou te guiar para dentro de você, para você identificar as suas vontades íntimas, o seu instinto, o seu impulso. Combinado? Então, olha aqui para essa figura. Quando eu falo em temperamento, eu estou falando de 2 domínios. Basta 2 perguntas para você identificar a sua natureza. Mas eu preciso muito que você fique aqui, nessas temperaturas, quente, frio, seco e úmido. Primeira
pergunta: qual é a sua velocidade de reação? Tem 2 tipos de pessoas no mundo. Porque ou você é quente ou você é frio, tá? E eu vou explicar mais. Se a sua velocidade de reação é rápida, pensei e falei, quero uma coisa, levanto, vou resolver e faço. Tudo para você é para ontem. Você é ligado no 220. Se tu pedir um copo d'água, a pessoa levar 5 minutos, tu já levanta, batendo no pé e fala, não precisa mais. Eu pego, ainda sai dizendo, ô povo lerdo. Se você é dado a interações sociais, você é a pessoa que onde você chegar, você vai conversar com alguém. Se conhece ou não, tu vai entrar em assunto, vai resolver, vai fazer uma conversa ali. Se entra no elevador, você logo sabe o que vai conversar com a pessoa que tu nunca viu na vida e que de repente nem olhou para tu. Porque a tua natureza, desde a infância, é uma natureza extrovertida. Você tem uma velocidade de reação rápida. Você gosta de tudo para ontem. Você tem uma impaciência que só pode ser explicada pela sua natureza temperamental, porque já nasceu assim, inquieta, falante, sociável, expansiva. Você tem assunto para tudo e para qualquer lugar. Temperamento. Lá na infância, quando você chegava na sala de aula, a professora até tremia. De alegria não, de desespero. A alegria é quando tu faltava. Por quê? Inquieto, bagunceiro, falante. Terminava a tarefa rápido para quê? Conversar. A professora te colocava na frente, quando ela virava as costas, tu já estava no meio conversando. Na reunião de pais, qual era o comentário? Seu filho é muito inteligente, pai. Muito esperto. Mas ele atrapalha do tanto que conversa. Temperamento. Cresceu. Continua assim. Você tem, ainda que você fique em silêncio, a sua vontade é de falar. Por quê? A sua natureza é quente. Se você se identificou com essas qualidades, principalmente olhando lá na sua infância, não hoje, anota aí, eu sou quente. Se é quente, só pode ser sanguíneo ou colérico. Vai ter um monte de gente assim, meu Deus, eu achei que era sanguíneo, eu sou fleumática. Vai ter, pode te preparar. Mas tem o oposto. Se a sua velocidade de reação é lenta, tudo para você precisa ser analisado, avaliado, refletido. Você pensa, matou o quente de infarto, do tanto que pensou. Tudo que você faz é devagar. Você fala devagar, você anda devagar. Você pensa devagar. Tem uma baixa interação, você é introvertido. Você não tem facilidade de interação social. Se você chegar num ambiente que você não conhece ninguém, provavelmente, se a sua personalidade não foi desenvolvida, você vai entrar mudo e sair calado. Você não tem necessidade de conversar. Sabe aquela coisa, olha para o lado, fala com o irmão, tu quer morrer nesse momento. Para que falar tanto com as pessoas, gente? Deixa a gente no silêncio e na nossa solidão. Temperamento. Desde pequenininho tu era assim. A criança calma, obediente, tranquila. Chegava na sala de aula, a professora soltava fogos. Por quê? Porque tu era o preferido dela. Obediente, calminho, tranquilo, chegava no horário, sentava no seu lugarzinho. Já tinha um lugar reservado para você. 2, 3 amigos no máximo. E levou essas amizades na vida adulta até onde pôde. Bons e poucos é o seu lema. Discreto,
reservado. Quase não fala, mas vê tudo. Extremamente observadora. Prefere muito mais ouvir do que falar, mas quando abre a boca, é rajada. Desde pequenininha. Temperamento. Então você é aquela pessoa que, se eu olhar para você e fizer qualquer pergunta, se você é frio, você vai ficar olhando para mim pensando, é comigo mesmo que ela está falando. A resposta não vem, porque você está pensando o que está acontecendo aqui. A sua natureza é uma natureza introvertida. E não adianta eu falar, bora, vai, fala, que piora. Aí parece que nada vem na tua cabeça para você falar. Se eu faço a mesma coisa com uma pessoa que é quente, menina, a resposta está na ponta da língua, para tudo, tem resposta pronta para tudo. Por quê? Temperamento. Velocidade de reação rápida, velocidade de reação lenta. Então, se você tem uma velocidade de reação lenta, você faz parte dos frios. Anota aí, eu sou frio. Sendo frio, você só pode ser fleumático ou melancólico. Certo? Deixa eu conhecer vocês. Cadê os quentes? Quem se identificou nos quentes? É, bastante gente. Cadê os frios? Até a velocidade que a mão sobe é diferente. Tem gente agora se expressando. Tá tudo bem. Não tem certo e errado não, tá? Você já imaginou um mundo feito só de gente acelerada? Meu Deus. E se fosse só gente lenta? Jesus já tinha voltado. Mas tem uns 20% que não levantou a mão. Tu és o quê, meu filho? És morno? Por devo avisá-lo que nem nos temperamentos a gente está aceitando morno. Você acredita? Ou é quente, ou é frio. Agora a gente tem que sair desse muro aí. Porque eu não vim de Brasília à toa. Vamos lá, te tirar desse muro? Primeiro depende. É que depende. Tem lugares que eu sou quente, tem lugares que eu sou frio. É tu? É, né? Se você é a pessoa que precisa de intimidade, quando você chega em ambientes que você tem intimidade, familiaridade, você confia nas pessoas, para você falar, se expressar, reagir, dar opinião, em ambientes que você não conhece, você só observa, sai do muro, você é quente, você é frio. Porque você precisa de condição para falar. Condição faz parte do frio. Logo, se você precisa de familiaridade, só interage, só conversa com quem você tem intimidade, em ambientes desconhecidos você só observa, você é frio. Só pode ser fleumática ou melancólica. Segundo depende, eu fui a criança inquieta, bagunceira, falante, dei trabalho demais para a mamãe, mas hoje eu não sou assim. Eu chego em ambientes, eu não tenho vontade de falar. Aliás, eu não falo, eu não dou minha opinião, eu não me expresso. Eu prefiro mais ficar na minha para evitar a fadiga. É você? A sua natureza temperamental é definida na infância. Então, se você foi a criança quente, a sua essência é quente. Você só pode ser sanguíneo ou colérico. O que provavelmente aconteceu? De tanto você ser reprimido, corrigido, fica quieto, para de fazer bagunça. Se você ficar falando demais, você vai apanhar, você atrapalha, você é inconveniente, deixa de ser aparecida. O que aconteceu com você? Você reprimiu a sua essência. Mas Deus te fez quente. Você tem vontade de falar. Tanto é que em ambientes que você pode ser você é extremamente expansiva. Logo, você não é frio. Seu temperamento não mudou. Você tem uma essência quente, sanguíneo ou colérico.
E o último depende para você sair do muro. Eu fui a criança quietinha, observadora. Não dei trabalho nenhum para mamãe e papai. Mas, Fernanda, hoje eu sou uma evangelista. Onde eu chegar, eu chego falando de Jesus. Eu não tenho problema nenhum com interação. Ixi! Eu sou, inclusive, a que promove as interações. É você? A sua infância define a sua natureza. Logo, se você foi a criança quietinha, observadora, sua reação é lenta, tudo para você tem que ser analisado para então partir para uma reação, você só pode ser fleumático ou melancólico. O que aconteceu? Que foi maravilhoso. Você desenvolveu na sua personalidade socialização. Esse é o meu caso. Lá em casa, minha gente, eu não abro a boca. Vitor fala sozinho. Ele pergunta, mesmo responde. Eu falei, o que é isso? É que tu não fala comigo? É que lá em casa, eu sou a Fernanda na minha essência. Eu sou introvertida. Mas, para viver os propósitos de Deus, eu precisei desenvolver socialização. Por isso, eu quero já te dizer, teu temperamento não é desculpa para você não cumprir o propósito de Deus. Temperamento não é justificativa para você não fluir naquilo que Deus te chamou para fazer. O seu temperamento não te define. Porque assim como eu pude desenvolver, você também pode. Mas a minha essência e a sua essência é frio. Só pode ser fleumático ou melancólico. Certo? Agora ajeita aí na cadeira que você vai descobrir seu temperamento. Eu falei que você só tem um e por enquanto te dei 2 opções. Segunda pergunta. Primeira pergunta, a velocidade de reação. Quente ou frio? Segunda pergunta, o quanto você faz memória das coisas que te acontecem. Vou te dar um exemplo. Há pessoas que quando vão contar uma história, elas contam a história e elas começam assim. Naquele dia, era aniversário de casamento. Meu marido falou que nós iríamos jantar fora. Marcou às 19, ele chegou às 19h15, tá tudo bem, né? Atrasou, mas tá tudo bem. Eu escolhi um vestido amarelo, separei a roupa dele, ele foi com a camisa branca, que eu amo ele de branco. Chegamos no nosso restaurante preferido, estava tocando a música X, menina, e o cheiro da comida. Você tem que ir lá. Chega, salivei só de lembrar. Essa história é recheada de quê? Detalhes. Aí, você curiosa como eu, tu pergunta, amiga, que dia que foi isso? Para nossa surpresa, ela responde, não, deve ter uns 12 anos. Tem 12 anos. E quando ela conta a história, ela traz uma memória viva, como se ela tivesse comido a sobremesa ontem. Isso é temperamento. Memória profunda, detalhista. Tendem a ser pessoas disciplinadas, focadas, obstinadas. Tendem a ter um padrão rígido no seu comportamento. Como? O combinado não sai caro. Era 19, não era 19h05. Atrasou. Para essas pessoas é sim, sim, não, não, e não tem conversa. Não tem um plano que não deu certo. Não tem intercorrência no meio do caminho. Porque há um padrão de rigidez. Você é uma pessoa que tende a ter dificuldade em ceder. Porque para você, o que foi combinado tem que acontecer. Falou que era amarelo, não pode ser vermelho. Mas não tem vermelho, então não faz. Rígido. Você que faz parte do time dos secos, você busca por ordem o tempo inteiro. Tende a ser uma pessoa que tem dificuldade em relevar a ofensa, porque aquilo fica marcado em você. Então, se eu te ofendi, feia, ficou ofendida. Não está sofrendo, não é rancor, não é falta de perdão, não espiritualize isso. É memória.
Daqui 5 anos ela vai me encontrar. Oi, Fê, tudo bom? Eu, oi! Ela, você lembra? Eu não. É, quem bate esquece. Ela lembra que há 5 anos eu falei algo que ela não gostou. Ela está em sofrimento? Não. Mas ela tem uma memória. A ponto de reposicionar a minha posição na vida dela. Então, se ela é ofendida por uma pessoa que ela gosta muito, e esta pessoa, então, a partir da ofensa, não terá mais acesso que tinha antes. Ela cria um limite. Te amo, tá tudo bem, sem sofrimento, mas você não vai ter mais o acesso que você tinha antes na minha vida. Vocês estão entendendo? Não é rancor. É importantíssimo que vocês entendam isso. Se você é essa pessoa profunda, uma memória de elefante, geralmente, se a pessoa combinar alguma coisa com você, você vai lembrar exatamente as palavras que ela usou. Tem uma disciplina, um foco, é determinada, você faz parte do seco. Se você levantou sua mão quando eu te perguntei se você era quente, e se viu nessas qualidades, você é colérica, colérico, não tem outro temperamento para você. Se você levantou sua mão quando eu te perguntei se você era frio, e se viu nessas qualidades, você é melancólico, melancólica, não tem outro temperamento para você. Mas tem o oposto? Tem. São os úmidos, distraído, avoado, esquecido, não lembra nem o que comi ontem, vou lembrar de coisa de 12 anos atrás. Estou muito mais preocupado em viver o aqui e o agora. Então essas pessoas que fazem parte dos úmidos, a busca é por envolvimento, é relacionamento, é ficar aqui, ó, bem. Então, o foco dos úmidos, que são os fleumáticos e os sanguíneos, é relacionamento. Então, tem facilidade em ceder, em abrir mão da opinião. Se ficar tudo explicadinho, abre mão, fácil. Não gostam de conflito. Gosta de ver todo mundo feliz. São pessoas que tendem a um padrão de flexibilidade. Então cede com facilidade. Aqui vai contar uma história, gente, chega a ser angustiante. Porque nunca lembra dos detalhes. Amiga, tu foi para a lua de mel, como é que foi tua lua de mel? Que lugar que vocês foram? Ela fala, foi maravilhosa. Tá, mas me conta qual restaurante que você foi. Aí ela chama o marido. Amor, qual era o nome do restaurante? Sério, amiga, o que mais que vocês fizeram? Amor, qual foi o nome daquele passeio? Não lembra. Porque ela é desinteressada? Não. É que ela estava preocupada em viver aquilo. Viveu aquilo, vou para outra memória. Você, inclusive, é que ao final, enquanto eu estiver lá assinando o meu livro para você, eu vou perguntar, qual é o seu temperamento? Se descobriu, você vai falar, aham. E qual é? Peraí, é aquele... Estava aqui, já esqueceu. Você é a pessoa que levanta para fazer uma coisa, no meio do caminho você volta e fala, o que eu ia fazer mesmo? Desde pequena tu era assim. Teu pai falava, filho, vai à padaria, compra 5 pães, um leite e uma manteiga. Tu ia, no meio do caminho distraiu. Chega na hora de pedir, tu fará quantos pães? Se não anotasse, não vinha. Natureza temperamental. Temperamento. Estão entendendo? E às vezes o que a gente faz? A gente fica com raiva porque o outro é diferente da gente. A gente não consegue alcançar. Por que você não lembra? Como que você não lembra? Aff, meu marido, gente, vivia fazendo isso comigo. Não, Fernanda, pelo amor de Deus, tu tem problema. Tá com amnésia. Não é possível. Porque ele tem memória, eu não tenho. E eu falava para ele, mas para que, gente, ficar lembrando de tudo? Minha memória é seletiva. Não dá para eu guardar o nome de todo mundo, não. Ele,
já me criticando. E é assim que a gente faz, sem perceber. E nós que somos pais, mais fácil ainda de errar nisso. Por que tu não é igual fulano? Por que tu é desse jeito? Aí a gente olha para o nosso marido e fala, esse menino parece contigo, olha aí. Que os defeitos é sempre do outro, né? Temperamento. Mas se você levantou sua mão, quando eu te perguntei se você era quente, e se viu nessas qualidades aqui, você é sanguíneo, sanguínea. Não tem outro temperamento para você. Se quando eu te perguntei se você era frio, você levantou sua mão e se viu nessas qualidades, você é fleumático. Não tem outro temperamento para você. Agora deixa eu ver vocês. Cadê os coléricos e as coléricas? Olha, tem pouco. Cadê os sanguíneos? Sanguíneos estão muito quietinhos, geralmente assim, ó. Se solta. Cadê os melancólicos e as melancólicas? Gente, quase ninguém. E os fleumáticos e as fleumáticas? Olha, a gente vai dominar esse mundo, gente. E você que não levantou a mão, um tiquinho de cada? Ai, eu sou um pouquinho de cada. É? Não é não. Vou te dar uma sugestão, amiga que sou. Se tu se viu em tudo, pega o fleumático para tu. É que o fleumático, ele é o mais difícil de identificar. Vou explicar por quê. A gente é camaleão. Se está todo mundo a gente fica. Se está todo mundo calmo, a gente fica. Porque a gente se adequa demais. Então, se tu se viu um pouquinho de cada, e tua vida é paz, amor, tranquilidade, descanso e comida, fica com o fleumático que de repente é teu. Tá? Agora a gente vai falar rapidinho de cada um, para você se enxergar, e eu vou dar tarefas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra. Autoconhecimento é uma ferramenta que vai acelerar o seu processo de crescimento. Mas se você não puder aplicar, só vai te encher para sair por aí dizendo, eu sou colérica, você que lute. E a gente está proibido de fazer isso. A gente tem que amadurecer a ponto das pessoas não identificarem o nosso temperamento. Inclusive, já vou dizer logo, se as pessoas olham para você e de cara identificam o seu temperamento, não fique feliz. Isso não é bom. Porque quem é que precisa estar à nossa frente como cristãos? Jesus. As pessoas precisam identificar Cristo em nós, não o nosso temperamento, não a nossa natureza. Então eu preciso amadurecer, porque esse é o nosso destino, para ser santo como Ele é santo. Logo, as tarefas que deixarei para cada temperamento é com o objetivo de que você se assemelhe a Cristo. Amém? Colérico, começo com vocês, porque vocês são agoniados, né? Já está aí olhando para o relógio pensando, acelerado, quer tudo para ontem. Ligado no 220. O colérico geralmente é aquele que faz 5 coisas ao mesmo tempo e faz bem feito. Ama da ordem. Você não pode ficar à toa ao lado de um colérico. Porque ele vai olhar e falar, tem nada para fazer não? Se tu responder que não, meu irmão, pode ter certeza que ele vai arrumar coisa para tu fazer. O colérico é naturalmente líder. Então ele lidera, mesmo sem querer, as pessoas colocam ele numa posição de líder. Determinado, focado, obstinado, apaixonado. O colérico não reclama da vida. Ele só reclama de uma coisa. De quê? Das pessoas. Porque para o colérico todo mundo é lento. Ele fala, meu Deus do céu, que hora que vai levantar para fazer o que eu pedi há 1 segundo atrás?
Está fazendo o que parado ainda, filho? O colérico, ele tem uma habilidade de dar resultados. Ele é resoluto. Resolve problema como ninguém. Pintou um problema lá fora e ele fala, epa, é meu. Adora resolver problema. Desde pequeno. Se teu pai e tua mãe deu mole, você dominou a casa. Sempre gostou de se envolver em coisas de adulto. É um servo por natureza. Extremamente exigente e excelente em tudo que faz. E como pensa muito rápido, está sempre com uma visão de águia, à frente do seu tempo. Esse é o colérico. E eu não sei você, mas eu consigo ver DNA de Deus no colérico. Na força que levanta, vai e resolve, não tem tempo ruim, se tem que acordar cedo e dormir tarde, ele vai fazer. Em busca de um resultado, a meta para o colérico não é uma meta alcançada, é uma meta superada. A mulher colérica, ela dá conta de resolver o problema dela, da família, de todo mundo, com muita excelência, com muita maestria. Se o colérico falar uma coisa para você, provavelmente ele tem razão. Por isso que a gente encontra no colérico algumas fraquezas. Porque se você não conseguiu avaliar de forma positiva todas essas qualidades do colérico, tem alguma coisa errada. Eu falo sempre isso, gente. Se eu fosse colérica, eu não pisava nem no chão. Porque eu admiro muito quem eles são. Resoluto, faz, acontece, não tem tempo ruim. Prático, assertivo. Resolvido. Mas são mal compreendidos. Tem uma má fama do colérico. Como é que o colérico é conhecido? Não fala não, que ele vai levar para o coração. Eu falo. Impaciente. Mandona. Controlador. Se acha dono da razão. Se não for do jeito dele, não presta. Grossa. Eu não sou grossa. Você que é sensível demais. Amiga, olha o jeito que você falou comigo. E falei normal. Não é assim que elas respondem? É grossa sim, amiga. Tu é grosso mesmo, irmão. Se tem uma coisa que a gente precisa entender é que se eu não me vejo e não aceito as minhas fraquezas, eu não consigo modificá-las. Então hoje eu vim aqui para expor o que você precisa melhorar para ser como Cristo. Para melhorar seus relacionamentos. Sim, o colérico, por ser muito acelerado, visão de águia, geralmente está lá na frente, ele peca no jeito de falar. Então o problema não é o que você diz, porque na maioria das vezes você tem razão. O problema é como você diz. Então anota a primeira tarefa. Pratique uma fala mansa e doce. Ah, mas aí Jesus vai voltar se eu conseguir falar com doçura. Você vai dar conta. Amadurecer o nosso destino. Você vai ser doce e manso na hora de falar. Fernanda, mas é ele que me irrita. Porque com o meu pastor, eu controlo. Eu não falo do jeito que eu falo lá em casa. Ah, é? Conte-me mais sobre isso. Quer dizer que você controla a sua ira com pessoas que você quer. Então, se você controla com seu pastor, você vai controlar com seu marido. Se você controla com seu chefe, você vai controlar com a sua esposa. Se você fala com doçura com pessoas que estão acima, você vai falar com pessoas que estão ao seu lado. Amém? Segunda tarefa para o colérico: só dê a sua opinião para quem te pedir. Que mania de dar opinião para quem não te pediu. Sem querer, com uma boa intenção, o colérico, para facilitar, para ajudar a vida do irmão, ele chega e fala: irmã, por que tu não corta o teu cabelo? Ia ficar mais bonito. Bobo isso, né?
Mas aí dependendo da irmã, ai, lá vem você dar opinião, não te pedi. Não fica ofendida? Pois é. Para de dar opinião para quem não te pediu. Valorize o que você carrega. Você carrega uma visão de águia. Dê a quem valoriza, a quem respeita, a quem honra. É por isso que as pessoas te veem como arrogante, dono da razão, o que se acha. Então o que você vai fazer? Praticar Tiago 5. Seja tardio no falar. Dessa maneira, o que você vai fazer? Desenvolver mansidão e humildade. São características de Cristo. Você vai ficar mais parecido com Ele. Amém? Referências bíblicas para coléricos, Débora e apóstolo Paulo. Sanguíneos. Sanguíneo também tem uma reação rápida. Sanguíneo também é falante. Sanguíneo também é extrovertido. Mas o sanguíneo, ele é carismático. Ele é espontâneo. Ele é divertido. Ele é alegre. Ele é otimista. É a alma da festa. Onde chega um sanguíneo, chega a alegria junto. Ele não está muito preocupado em marcar território e posição como o colérico. Ele está pensando só em se divertir. Então é ele que conta uma piada fora de hora. É ele que no velório faz as pessoas rirem. É o sanguíneo que tem sempre uma boa ideia. Para quem? Para os outros executarem, porque ele já deu a ideia. Adora dar palpite, opinião, mas quando sobra para ele, ele diz, não, mas eu não sei como fazer. É a pessoa do contato e do relacionamento. Todo mundo gosta de ter um sanguíneo perto. Por quê? Porque ele não tem, gente, ele não tem tempo ruim. A vida dele está tudo dando errado e ele está contando piada. Diferente do colérico, todo mundo sabe da vida do sanguíneo. Colérico não. Colérico é reservado. Colérico é seletivo. O sanguíneo, sem perceber, ele já contou a vida inteira dele para o Uber. E é a pessoa do contato. Se você precisar de uma funerária, ele tem um amigo da funerária. Se tu precisar de uma doceira agora, ela vai ligar e a pessoa vai fazer o doce. Gente, isso é dom de Deus. Sem contar que ela está sempre dizendo, amiga, vai dar certo. Como que vai dar certo? Vai dar certo. Calma, eu tenho um contato. Ele é o homem das grandes ideias. Então, a cada 3 meses, se você é casada com sanguíneo, você já ouviu uma grande ideia para vocês ficarem milionários. Amor, agora Deus me revelou. A gente vai ficar milionário. O que a gente vai fazer? Relaxa. Cola em mim que você brilha. 3 meses depois mudou de ideia. Começa animado a fazer as coisas. No meio do caminho, acho que não era isso que Deus tinha para mim, não. Muda de ideia muito fácil. E aí é mal compreendido onde? Na inconstância. Não tem foco. Cada dia uma coisa nova. Em 6 meses, você pensou em ser influenciadora digital, CLT, estudar para concurso e empreender. Em 6 meses você mudou de ideia. 4 vezes. Teu casamento entra em crise, ao invés de falar em melhorar, você fala o quê? Não está dando certo, vou divorciar. Começou a dieta, chamou as 3 amigas para a dieta, comprou uma roupa nova, comprou as comidas. Só basta a célula com pizza. Ai, mas só se vive uma vez. O que tem? Não é dado muito à organização, não. Geralmente é desorganizado. Tende a ser uma pessoa que fala sem pensar. É conhecido pelo quê? Sem noção. E diferente do colérico,
Todo mundo tira onda com a cara do sanguíneo. Porque quando a gente fala, menino, tu é muito sem noção, ele faz o quê? Eu sou, né? Ele ri junto. Vai fazer isso com o colérico. Quando você tenta tirar onda com a cara do colérico, você se arrepende no olhar que ele te lança. Não, com colérico, minha filha, não tem isso não. O sanguíneo precisa aprender. E é a primeira tarefa. A falar menos. A palavra de Deus em Provérbios vai dizer que aquele que fala pouco passa por sábio. Eu sei, você ama falar e eu não quero nenhum sanguíneo triste, amuado e reprimido. Mas você vai pensar melhor antes de falar. Porque às vezes você faz uma brincadeirinha e arruma uma confusão. Então, primeira tarefa, fale menos, faça mais perguntas e escute mais. Amém? Segunda tarefa, plano de ação diário. Sabe por que você começa as coisas igual a montanha-russa? Começa feliz e desiste, começa feliz e desiste? Porque te falta perseverança. Para perseverar, você precisa de foco. O colérico pode ser um baita instrutor em disciplina para você. Então o que você vai fazer? Comprar uma agenda. Começou o ano, glória a Deus, vou comprar uma agenda. Não vai perder a agenda. Você compra a agenda, põe lá. O que você vai fazer todo dia? 5 atividades só, tá? Porque você, diferente do colérico, precisa do tempo do descanso, do conversar, do bate-papo, do cafezinho de 1h30. Tu precisa. Isso renova a sua energia, tá bom? Então, plano de ação e falar menos. Referências bíblicas, Rei Davi e Sara. Melancólicos. Todo melancólico precisa de um sanguíneo, tá, gente? Se Deus não te casou com um, arrume um amigo. Porque vocês vão equilibrar um ao outro. O melancólico é o oposto do sanguíneo. O melancólico, a reação é lenta, introvertido, pensador, analítico, sistemático, metódico, extremamente organizado, leal, fiel, empático, compassivo e sensível. Eu amo essas qualidades no melancólico. O melancólico é aquela pessoa que vai pegar o que tem que fazer e caladinho vai dar o seu melhor e vai te entregar sem fazer nenhum alarde. Eu amo. Porque ele é extremamente comprometido, exigente, excelente. Nada para o melancólico pode ser feito às pressas, porque tudo às pressas sai mal feito. Se é para fazer mal feito, não conte com o melancólico, porque ele paralisa com coisa mal feita. Ele já está aqui pensando, meu Deus do céu, mas tem alguma coisa aí nesse slide, não sei. Já tem palpite para eu melhorar. Porque é um crítico de carteirinha. Perfeccionista. Tem DNA de Deus em você, melancólico. Apesar de você ter dificuldade de reconhecer que você é bom. O melancólico é extremamente autocrítico. Você fala, você já tentou elogiar um melancólico? Amor, está maravilhosa essa roupa. Ela diz, imagina, foi R$10 no bazar. Nossa, teu cabelo tá lindo. Tá nada, tá sujo. Já experimentou? Ela não consegue receber elogio, minha gente. Porque na cabeça dela, ela nunca é boa o suficiente. O homem melancólico, extremamente observador. Precisa do silêncio, precisa da solitude. Então, quando ele entra em casa, ele precisa do silêncio. Não vai atrás dele, não vai. Ele precisa assentar a ideia.
Porque ele fala pouco, mas o mundo interior não para. Ele está pensando no plano de 20 anos à frente. E geralmente avaliando o que pode dar errado. Por isso, tem má compreensão para o melancólico. Diferente do fleumático, o melancólico se afeta com muita facilidade. Você faz uma brincadeirinha, ele não entendeu, ele leva literalmente aquilo que você falou. Ele vai ficar 3 semanas emburrado com você. Tu fala, o que foi? Ele não vai falar. A punição é no silêncio. 3 semanas depois ele chega e fala, lembra aquele dia? Aí tu fala, amor, a brincadeira. Não gosto dessas brincadeiras. Temperamento. E aí, se o melancólico não vigia os seus pensamentos, que geralmente vão enxergar o copo meio vazio, geralmente vai ver com pessimismo a vida, vira um reclamão, crítico, vitimista, mimimi, sabe? Chata. Tá sempre com a cara de que comeu e não gostou. Tem sempre um mais, ficou bom, mas... Como é que foi a palestra? Foi boa, mas... Primeira tarefa, meus amigos melancólicos. Monitore os seus pensamentos. Uma mente de Cristo é uma mente de abundância. A mente de Cristo não se vitimiza. A mentalidade de Cristo não vê o lado ruim. A mentalidade de Cristo declara em fé aquilo que ainda não viu. O que você vai fazer? Vai elencar, listar 5 versículos bíblicos. E todos os dias de manhã você vai acordar profetizando sobre a sua mente as promessas de Deus sobre a sua vida. Sua vida vai ficar mais leve. Você vai sorrir mais. Porque geralmente, melancólico não sorri muito não. Tem sempre que estar perguntando, que cara é essa? É a minha cara. Tá com raiva ou tá triste? Não gosta não, acha ruim essas perguntas, viu? Não faça não. Segunda tarefa. Detox de reclamação. Já reclamou. Ao invés de reclamar, você vai agradecer. Ao invés de criticar, você vai elogiar. E as referências é Moisés e Ana. 2 melancólicos que foram profundamente transformados pelo poder de Deus. Há muito de Deus em você, melancólico. E para fechar, fleumático. Não reclama de nada, fica por último. Fleumático é a vida boa. Também é introvertido. A reação é lenta, e é lenta mesmo, viu? Porque se colocar um melancólico e um fleumático do lado, o melancólico vai sair correndo. O fleumático está correndo de quê, gente? Tranquilo. Nada para o fleumático é urgente. Fleumático não se afeta com quase nada. O fleumático é a calma, a paz, a sensatez, a sabedoria. O fleumático é o apaziguador. O fleumático é o que traz a tranquilidade que esse mundo precisa. Porque nesse mundo agitado, em que as pessoas acham que elas só são alguma coisa quando elas estão fazendo alguma coisa, o fleumático vem nos ensinar que Deus está no controle e que o descanso é divino. Nós aprendemos muito com o fleumático. O tempo faz muito bem para o fleumático, porque como ele é muito observador, não se afeta, racional, extremamente racional, ele olha para a situação, sabe o que está acontecendo e se afasta. Sem se ofender, sem se afetar, sem entrar em situações, sensato. Fala pouco, mas quando abre a boca,
Você fala, de onde que saiu isso? Oxi. Porque ninguém tá muita coisa para um fleumático. Eu sou a terceira de 4 filhas. A única fleumática. Porque cada um tem um temperamento lá em casa. Eu cresci, meu pai, duvidando da minha capacidade. Porque eu não sabia escolher nem presente de Natal. Fernanda, o que tu vai querer? As minhas irmãs escolhiam tudo. Eu ficava, ai, não sei. O que eu ganhava? Boneca de pano. Já ganhei até carrinho. Porque meu pai tinha um sonho de ter menino. Fernanda não escolheu o presente, vai levar o que eu quero. Carrinho de menino. Eu cresci com meu pai me chamando de pamonha. Sabe por quê? Apática, passiva, planta, sem posicionamento, me comparando o tempo inteiro, achando que todo mundo era mais legal que eu. Sabe quem é a pessoa que hoje tem mais destaque da minha família? A fleumática pamonha. Mas sabe por quê, minhas irmãs, meus irmãos fleumáticos? Porque eu decidi que meu temperamento não ia me definir. Eu decidi que eu não ia ser vista como fleumática. Eu ia pegar todas as minhas potências e ia diminuir as minhas fraquezas. Não é enterrando o seu talento que você vai fluir no seu propósito. Porque o fleumático tem muito disso, de abrir mão. Não pode ir na minha frente. Não, vai lá, deixa ela. O fleumático trabalha muito bem no bastidor, porque como Jesus, ele não procura palco nem holofote para si. Discreto, pacífico. Por isso que a gente aprende muito com o fleumático. Mas se o fleumático não tomar cuidado, ele vai ser visto como uma planta. E planta dá trabalho para quem tem que cuidar. Porque se eu não decido, alguém tem que decidir. Se eu não faço, alguém tem que fazer. E aí o fleumático nem entende quando todo mundo fica irritado, porque ele diz, eu não fiz nada. É porque tu não fez nada. Tá na hora de você se posicionar, fleumático. Porque é difícil demais viver com uma pessoa que tudo que você pergunta, ela responde assim, ó, quer ver? Quer comer o quê? Você que sabe. Quer ir para onde? Tanto faz. A gente vai fazer o quê? Ah, escolhe você. Gente, você já imaginou como é que é viver contigo? Parece que nunca está envolvido, interessado. Parece que não se importa. Você quer ver a maior crise? Isso é palestra para casais, mas eu vou dizer aqui. Você quer ver a maior crise de uma pessoa que se relaciona com um fleumático? Será que ele gosta de mim? Será que ela está feliz comigo? Aí, né, você quer resolver. Aí você vai perguntar, amor, você me ama? Você está feliz? Aí o que o fleumático responde? É óbvio. Se eu não tivesse, eu não tinha casado. Isso é a resposta. Porque para o fleumático, óbvio, não precisa ser dito. Se eu estou, é porque eu quero. E se eu quero, é porque eu gosto. É assim que funciona a cabeça do fleumático. Mas parece? Não. Porque a cara é de paisagem. Tá feliz? Tô. Tá triste? Tô. É igual. E aí o que acontece? Alguém tem sempre que ficar atrás. Bora, minha filha. Já fez, já foi, já falou. E eu posso te dedurar, né, fleumático? Porque aqui é para crescer. Fleumático não suporta ser cobrado. Se você der uma função, não vai perguntar se ele fez não. Porque quando você vai, ele vai te matar na unha. Não vai levantar a voz, não vai mudar nada. Ele vai falar assim, espera, estou fazendo. Aí, minha filha, ó, te matando na unha. Tu vai ter um infarto e ele está assistindo pensando assim, para que isso? Eu não falei que eu estou fazendo?
Sem contar que faz o desentendido como ninguém. Parece que é bobo, mas não é não, gente. Posso falar a verdade? É o que mais espertinho dos 4. Só que como ele não quer conflito, ele faz de conta que não está vendo. Primeira tarefa para o fleumático. Acelera, Rubinho. Está na hora de reagir com rapidez. Está na hora de ter iniciativa. Não é você que vai ser cobrado. Você vai entregar o que foi te mandado a fazer antes. Você vai ter iniciativa. Você vai provocar as saídas. Você vai provocar as mudanças. Não tá bom, fala. Tá bom, fala. Para de achar que é óbvio, não precisa ser dito, precisa. Para de enterrar os seus talentos. Nós temos Abraão como fleumático na Bíblia. E você quer ver uma prova de que o temperamento dele quase prejudicou a vida dele? Quando Sara buzina no ouvido dele que ele devia dormir com Agar, era essa a direção de Deus para Abraão? Não. Mas como ele queria se livrar do conflito com a mulher dele, o que ele fez? Traz Agar, que aí você me deixa em paz. Dormiu com Agar, provocando uma guerra. Quando o fleumático acha que está provocando paz e se omite, ele está provocando guerra. Para de se omitir. Segunda tarefa, se posiciona. Está lá no grupo do seu pastor, não levanta a mão nem para dizer ok. Estou aqui, conta comigo, estou à disposição. Seu marido, seu pai, seus irmãos, fica sem saber se pode contar com você. Tenha iniciativa. Não se omita. Não provoque guerra. Tem gente indo para o inferno e você tem a revelação da vida eterna e não falou de Jesus. Por quê? Por quê? Não vai enterrar seu talento mais. Você vai viver aquilo que o Senhor te chamou para viver, assim como a rainha Esther, que é outra fleumática na Bíblia. Esther, por um posicionamento dela, ela livrou o decreto de morte do povo de Deus. Se posiciona. Começa a dizer para as pessoas o Jesus que você serve. Vai salvar vidas para Jesus. Seu marido precisa ouvir coisas que você, que é auxiliadora dele, precisa falar. Sua esposa, homem fleumático, está cansada e sobrecarregada, porque você não se posiciona como sacerdote do seu lar. Precisa se levantar. O seu temperamento não te define. A sua natureza precisa ser transformada. Eu queria chamar o louvor aqui, por favor. Quero que vocês já subam. E eu não sei, vocês estavam me ouvindo e vi um olharzinho meio assim, meu Deus do céu, é muita coisa, né? Existem 3 degraus do autoconhecimento. O primeiro deles é o conhece-te. É o que nós vivemos aqui nesse tempo. Você está se conhecendo pelos olhos de Cristo. O segundo degrau é o aceita-te. Essa parte que é ruim de ouvir e de repente ter que, sabe aquele soco no estômago que você fala, poxa, eu preciso melhorar. Porque senão eu não vou ser estatura de Cristo. E o Senhor me trouxe aqui para amadurecer. A igreja só vai ser plena, perfeita e a noiva que Jesus vem buscar quando todos nós tivermos amadurecido. Então eu preciso me aceitar. Porque se eu não me aceito, eu não me supero. Essas tarefas não é para entrar aqui e sair aqui não. Era para você ter anotado. Para a partir de hoje, a sua esposa ou as pessoas que convivem com você não ter mais essa queixa. Porque você, por esforço em Cristo, você vai melhorar como ser humano. E aí, não sei, de repente vocês como eu já me perguntei, Deus, por que tu me fizeste com fraquezas? Tu me criaste de forma assombrosamente maravilhosa, por que me deu fraqueza? Porque já não me fez logo perfeita como tu és? Vamos lá, o Senhor me levou em 2 Coríntios 12:9. Está escrito assim, ó. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso.
É por isso que Deus te fez com fraqueza. Porque se você tivesse só potências, você não estaria dentro da igreja. E aí Paulo continua dizendo: recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente em minhas limitações. Permanentemente o seu temperamento vai te lembrar que você precisa ser como Cristo. E como? Com pessoas. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de onde? De joelhos. Senhor, eu não quero mais ser aquilo que eu tenho sido até chegar aqui. Chega! Eu como colérica não vou ser grossa. Eu como melancólica não vou ser vitimista. Eu como fleumática não vou ser uma planta. Eu como sanguínea não vou ser um sem noção. E ele continua: sem que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. Não é na minha força, não é sobre você, é sobre Cristo. E ele continua: no princípio eu não pensava nele como um dom, e pedi a Deus que removesse. Quantas vezes eu cheguei na presença de Deus e falei: Jesus, por que o Senhor me fez como sanguínea? Por que o Senhor não me deu qualidade da colérica? Por que o Senhor não me deu qualidade da melancólica? Por que eu sou fleumática? Aí Deus responde. Repeti o pedido 3 vezes e ele me disse: a minha graça é o bastante. É tudo de que você precisa. A minha força brota da sua fraqueza. É para as pessoas olharem para você e falar: o que você fez? Você não é mais a mesma. Aí você vai falar: eu aprendi sobre temperamentos. Não, você vai falar: eu tenho a Cristo e Ele me transforma todos os dias. Aí ele continua: assim que eu ouvi, achei melhor não me resignar, desistir de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Se coloca de pé, igreja, por favor. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria essas limitações. Aqui, você não vai sair daqui triste se arrastando, não. Ninguém vai sair daqui triste, envergonhado, não. Sabe por quê? Nenhum aqui é perfeito. Só Ele é, e Ele habita. Ele decidiu mandar o Espírito Santo para morar em você, mesmo imperfeita. Você vai sair daqui com a sua identidade firmada, dizendo: a graça de Deus me basta, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora enfrento com alegria, com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposições, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença tão forte de Deus aqui. Sabe por quê? Quantos de vocês ficaram me ouvindo e pensando: minha mãe tinha razão quando ela me diminuía. Meu pai tinha razão quando eu falava que eu era uma pessoa muito difícil de lidar. Meu marido tem razão quando ele fala para mim que eu sou um gênio forte. Mas Deus manda te dizer que não. Você não é o que disseram sobre você. Você não é um erro, porque Ele te criou. E antes mesmo de você ser gerada no ventre da sua mãe, Ele te planejou. Não, você não é vista pelos olhos dos homens. Você é vista pelos olhos de Deus. E Ele te criou para ser aquilo que Ele te chamou para ser. Minhas irmãs, meus irmãos, Deus não quer que você mude. Deus quer que você amadureça. Porque se Ele quisesse que nós mudássemos, Ele tinha mudado Paulo. Ele falou para Paulo: ei, se contenta com esse espinho na sua carne, porque eu me aperfeiçoo nele. Não, Deus não quer que você mude, Deus quer que você amadureça. E agora a gente vai pôr aqui o teste dos temperamentos. Coloca a tua câmera, aponta a tua câmera para esse QR Code. Esse teste tem nos meus livros, mas é um presente dos pastores para você. Esse teste não é público. Você só encontra nos meus livros, nos meus cursos. Mas o pastor de vocês, a pastora de vocês está dando de presente. Você não vai fazer esse teste aqui. Você vai pegar o link, vai guardar o seu celular. E a gente vai encerrar esse momento com a alegria que os céus precisam. Daquele que foi identificado na identidade de Cristo.
daquele que foi revelado por Jesus. Então, enquanto o louvor começa, eu quero que você vá louvando ao Senhor como se você estivesse pisando na cabeça de Satanás, dizendo assim: o meu temperamento não me define. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Amém? Aleluia! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de Vocês estão de pé, igreja? perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. O quê? Estamos de pé. Vai, Manaí! Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Só quem está de pé e entendeu que a partir de hoje o seu temperamento não te define mais. Você que é fleumática, fleumático, melancólico ou melancólica, vai sair do seu lugar com um movimento profético para dizer assim: ei, meu temperamento não me define. Hoje eu me movimento, hoje eu me manifesto em fé, porque o meu temperamento não me define mais. Enquanto continuarmos esse louvor, vai saindo do seu lugar, vem ocupar o seu posicionamento em Deus aqui neste altar, e vem com a alegria daquele que entendeu que o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vem! Pode sair do seu lugar, vem ocupar o seu lugar na terra. A perseguição não parou a igreja. Aleluia! O Coliseu não parou. Vem, fleumático! Você não é Os mais uma leões não planta. pararam. Vem, A melancólica, igreja seu do temperamento Senhor. não te define, você é alegre, amém! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Tá lindo, Manaí! A perseguição Aleluia! não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! Cadê os canônicos? Sai do seu lugar, canônico! Vem, canônica! Vem falando, eu não sou grossa! Vem dizendo, eu sou aquilo que o Senhor me chamou pra ser! Vem cá, pastora Dor, por favor! A igreja do Senhor. Vem incendiar esse lugar! Vamos fazer uma festa pro Senhor! Não terminou não! Não terminou não, sabe por quê? Há muito ainda de Deus para ser derramado sobre a vida dessa igreja. Sabe o que essa música está dizendo? Nada pode te derrubar, meus irmãos. Acontecendo o que acontecer, você se manterá em pé, amém? Amém? Tá selado? Vai! Tá faltando alguém? Chamei colérico, chamei pneumático, chamei melancólico. Quem tá faltando? Cadê o segredo de Manaí? Vem com a sua alegria, vem com o seu otimismo. O Senhor te quer assim. Vem, 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 vamos terminar essa festa. A perseguição
Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada vai parar essa igreja! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o povo mais feliz dessa terra? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tem alguém aqui que nunca fez uma aliança com Jesus, tem alguém aqui? Amém. Todo mundo aqui já tem aliança com Jesus? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui foram tremendamente abençoados? E eu queria, irmãos, que vocês adquirissem o livro e seguissem a Fernanda nas redes sociais, para que você vá crescendo e amadurecendo, conhecendo as suas fraquezas, e assim você sendo transformado de glória em glória. Eu quero pedir para o pessoal da Salva vir aqui à frente. Como vocês sabem, todo evento custa. E a pergunta que eu mais recebi nesses dias foi: quanto que é para participar do evento? Irmãos, nós não cobramos para participar do evento. A igreja banca porque cremos na generosidade do povo de Deus. Então eu queria te convidar para que você pudesse sair do seu lugar e trazer a sua oferta com alegria, com gratidão no coração, para que essas despesas sejam cobertas no nome de Jesus. Amém? Continue adorando ao Senhor, louvando o nome dEle. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Só quero lembrar vocês que amanhã é nosso culto de Santa Ceia. Venha para juntos participarmos da mesa do Senhor. E te pedir em nome de Jesus que você possa usar desse autoconhecimento para que você se avalie e se molde para a glória do nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Em nome de Jesus eu quero te abençoar para que você seja um homem e uma mulher que tenha discernimento acerca do seu temperamento, que você possa usar o potencial máximo que Deus te deu. Eu oro em nome de Jesus abençoando você para que você seja alguém que não enterre jamais o seu talento e que você possa superar as suas fraquezas temperamentais. Eu te abençoo no nome de Jesus para que o Senhor te leve em paz e segurança, te livre de todo o mal e te conceda a graça de estar aqui de novo amanhã, glorificando e honrando ao nome do seu Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarda, no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno. A Fernanda vai estar lá no fundo, fazendo as dedicatórias nos livros. Adquira os livros deles rapidamente antes que acabe. Graças e paz, queridos, até amanhã.